Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma resenha de um livro que eu gostei bastante, chamado A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, lançado pela Suma de Letras. E é um livro que eu gostei bastante, mas não é um livro que eu amei. Por que não é um livro que eu amei? Eu não sei, esse livro ele tem muita... Como é que fala? Tem muita gente que gosta demais da história. Eu não sei se ele é superestimado e eu acabei lendo esperando algo espetacular e quando na realidade não foi bem isso o que eu acabei me deparando, né? Então o que aconteceu? Até a página 200 eu considerava esse livro 3 estrelas. Daí depois da página 300 o livro subiu para 4 estrelas. Depois da página 300. Então, como foi um livro que tipo não engrenou tanto no começo como eu achei que engrenaria, e eu achei que o autor, o Carlos Ruiz Zafón, acabou floreando demais as coisas no começo. E eu sei que o livro tem bastante poesia por detrás de suas palavras, né? Mas eu achei que tinha muita enrolação também. Eu achei que o livro tem 400 páginas e poderia ter um pouco menos. Não precisaria ser tão longo. E uma outra coisa que me deixou meio chateado durante a leitura é o tamanho da fonte. Deem uma olhada. Eu não sei se dá para vocês terem uma noção. Uma fonte minúscula, completamente desnecessária, um ponto negativo para a editora Suma de Letras. É uma editora de nome e vem e me lança uma edição com letra pequenininha e nem é edição econômica. Bom, a história do livro trata basicamente de um escritor chamado Julián Carax. A história gira em torno desse cara, né? Que ele é um escritor de Barcelona, e ele escreve só livros assim esquisitos, livros assombrosos mesmo. Ele só gosta de coisa mórbida. É mais ou menos isso que ele escreve em suas obras. Num certo dia, Daniel Semperi, junto com seu pai, eles vão ao cemitério dos livros esquecidos e o pai do Daniel leva o garoto até lá justamente para ele conhecer o cemitério. Chegando no cemitério, o pai fala para o filho: olha, você não pode contar a ninguém que conheceu este lugar, para ninguém, nem para o seu melhor amigo Tomás. Daí o Daniel aquece e ele fala ainda para o Daniel o seguinte: você pode escolher qualquer livro aqui do cemitério e esse livro você vai guardar com você para sempre. Esse livro será, você vai manter ele vivo junto com você. E o Daniel escolhe, dentre várias prateleiras, dentre vários locais do cemitério dos livros esquecidos, ele pega o livro A Sombra do Vento. E A Sombra do Vento é escrito justamente pelo Julián Carax. Então tá, o Daniel volta para casa e lê o livro de uma tacada só até o amanhecer. Ele gostou tanto do livro que ele fala com o pai, pergunta para o pai a respeito do Julián Carax e se o pai conhece esse autor, e o pai não conhece, e daí o pai dele acaba falando o seguinte: não, Daniel, fica tranquilo que a gente vai na casa de um amigo que conhece, com certeza deve conhecer o Julián Carax, e você pode adquirir os outros livros dele. Daí eles vão na casa do Barceló, que é a casa do amigo do pai do Daniel, e o Barceló não conhece o Julián Carax. Aliás, ele conhece, mas assim, ele desconhece que existem livros espalhados por Barcelona, né? Que os livros, parece que desse autor, estão esgotados, não só em Barcelona, na Espanha, como em toda a Europa. E o Barceló quer comprar o livro do Daniel, né? Por ser um livro raríssimo. E o Daniel não vende porque sabe que aquele livro está sob a responsabilidade dele. Começa-se então uma investigação em cima do Julián Carax, desse autor misterioso. E daí o Daniel ele cresce, ele passa dos 10 até os 16 anos. Com os 16 anos de idade ele começa a pesquisar muito mais sobre a vida do Julián Carax
e ele descobre que os livros desse autor são queimados. Tem uma figura que vai atrás do Daniel numa determinada parte da narrativa. Ele tem o rosto completamente desfigurado pelo fogo, ele não tem lábios, ele não tem pálpebras, ele não tem nariz, ele só tem assim uma máscara de couro, alguma coisa assim, cobrindo o rosto dele. Daí esse cara quer roubar o livro do Daniel, quer roubar não, ele quer comprar o livro do Daniel para queimar. Então esse cara está queimando todos os livros do Julián Carax que existe na Espanha, na França e por aí afora. Só que esse livro é um livro que não fez muito sucesso. É um livro que vendeu 100 cópias em um lugar, 90 em outro. E os outros livros também do Julián Carax, ele é um autor que não fez sucesso. Mas o Daniel ficou realmente intrigado com esse autor e vai em busca do paradeiro desse cara, né? E todo o mistério que há por trás desse Julián Carax. E a história é basicamente essa. Então rola suspense, é um suspense do começo ao fim. A gente não sabe quem é Julián Carax e ao mesmo tempo a gente vai descobrindo aos poucos o passado do Julián Carax. Vai descobrindo onde ele viveu, vai descobrindo o seu grande amor, vai descobrindo coisas assim, que com 19 anos ele vai para a França, vai morar lá, e que ele tinha um grande amor, e esse grande amor, sabe-se lá o que aconteceu com ele. E além disso, a gente vai conhecendo também a vida do Daniel a fundo, né? Que ele vai também conhecendo o amor e ele vai vivendo dificuldades com relação ao amor e por aí vai. É um livro gostoso de ler. A partir da página 200 ele fica mais gostoso ainda. Até a página 200 ele não é tão gostoso não, mas a partir da página 200 ele fica mais gostoso de ler. A história começa a tomar uma forma mais redonda. E o que eu mais gostei de tudo foi o final, que me arrancou lágrimas. Eu adorei o final desse livro, mesmo, muito. Mas eu ainda não sou capaz de dar uma nota 5 estrelas para esse livro, só por causa do final. A nota que eu dou é 4, que eu acho que está de bom tamanho. Mas tem algumas coisas nesse livro que me chamou bastante atenção, que eu gostaria de ler para vocês, que são frases, pequenas frases do livro, né? Como, por exemplo: o momento certo para se ler um livro é quando ainda se tem o coração jovem e a mente limpa. Daí o que isso faz a gente refletir, né? Eu coloquei aqui como observação: será que nós nos livramos de todo ranço e preconceito ao ler um novo livro? Será que fazemos isso como se fosse a primeira vez que se está lendo um livro? Isso é interessante, porque será que às vezes a gente não se pega lendo um livro com a bagagem que a gente já tem de outros livros e com a bagagem que a gente tem da vida, e a gente não acaba jogando os nossos preconceitos em cima da história e não pegando e não puxando da história desse livro que a gente está lendo tudo que a gente poderia puxar? Algo a se pensar. Esse livro, inclusive, A Sombra do Vento, ele tem várias frases legais de efeito, e essa daí eu gostei bastante. Uma outra frase que me chamou a atenção: nos meus sonhos de colegial sempre seríamos dois fugitivos cavalgando na lombada de um livro, dispostos a fugir por mundos de ficção e de sonhos de segunda mão. Bonito. Uma outra frase: os livros são espelhos, neles só se vê o que possuímos dentro. Vou repetir: os livros são espelhos, neles só se vê o que possuímos dentro. Volto àquela primeira frase que fala: será que nós nos despojamos dos preconceitos, do que nós temos dentro da gente ao ler um livro? Então o livro é um espelho da gente mesmo, né? Ele reflete tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de ruim. Gostei bastante dessa frase. A quarta frase que eu gostei diz o seguinte: a mãe natureza é uma grande puta, é a triste realidade. Tá fora de contexto aqui, mas assim, quando vocês forem ler o livro, e eu acredito que aqui a grande maioria já leu o livro, e eu devo ser um dos últimos que estou lendo A Sombra do Vento, mas se vocês forem reler, vocês vão ver em que contexto está
essa frase, a mãe natureza é uma grande puta, que eu achei interessante. A quinta frase que eu gostei diz o seguinte: e conserve seus sonhos, nunca se sabe quando nos vão fazer falta. Conserve seus sonhos, nunca se sabe quando vão nos fazer falta. São frases assim que eu curti bastante durante a leitura. E a última delas: o difícil não é simplesmente ganhar dinheiro. Difícil é ganhá-lo fazendo algo que vale a pena dedicar a vida. Achei lindo isso, e a pura realidade. O difícil não é simplesmente ganhar dinheiro. Difícil é ganhá-lo fazendo algo que valha a pena dedicar a vida. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu gostei sim do livro. Achei que o Ruiz Zafón escreve bem, que ele criou uma trama muito interessante, e eu achei o mais importante de tudo que ele fechou muito bem a história. Ele não deixou muitos pontos soltos, pelo menos não que eu tenha notado. Eu acho que ele deixou a história bem redondinha no final e, como eu falei, chegou a tirar lágrimas dos meus olhos no final do livro. Achei muito bonito, muito mesmo. Mas infelizmente eu não posso dar 4 estrelas pelo começo do livro. O começo do livro eu achei muito arrastado, não sei. E achei que tinha também algumas falhas com erros de português ou erros, como é que fala? Eu não sei explicar. Mas são pequenas coisas que não chegam a comprometer a história. E é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram da resenha, por favor, clique em gostei. Se vocês gostaram da resenha também, cliquem, assim, se inscrevam no meu canal, né? E é isso. Então, até uma próxima resenha. Valeu!